Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: o isolamento atinge níveis mais baixos desde o início da pandemia, conta a Datafolha. Brasileiros que dizem estar totalmente isolados ou só saírem quando inevitável são hoje 30%. Eram 72% em abril de 2020. E agora o Estadão, Enem 2021. Cronograma atrasado praticamente inviabiliza a prova neste ano. INEP ignorou vários alertas de gestão de risco sobre atrasos nos prazos. Nem o edital da prova foi publicado até agora. Valor econômico: Eletrobras pode perder mais de 40 bilhões de reais em recebíveis com mudança em MP. O relator afirmou ao Valor que o montante exato está em negociação com o governo, mas que, se não houver acordo, será decidido pela base no Congresso. E, por fim, o Globo: o paraministro do TCU consulta de Pazuello à corte foi estratégia para atrasar a compra de vacinas. O corpo do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi sepultado no cemitério do Paquetá, em Santos, mesmo local em que o avô, Mário Covas, foi enterrado. Bruno Covas morreu aos 41 anos em São Paulo. O corpo do prefeito Bruno Covas foi velado no edifício da Prefeitura de São Paulo, numa cerimônia com cerca de 20 pessoas. Em seguida, o caixão foi levado em um cortejo por vias do centro de São Paulo e na Avenida Paulista. Covas estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, desde o dia 2 de maio por causa de um sangramento. Ele lutava há 2 anos contra um câncer na região do abdômen, mas a doença se espalhou e durante a última internação, os médicos perceberam que a situação era mais grave do que parecia. Em todos os momentos de seu tratamento, ele fez questão de deixar a imagem de quem lutava pela vida e sempre agradecia por todas as orações e mensagens. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade a familiares e amigos de Bruno Covas e escreveu que Deus conforte o coração de todos. O neto do ex-governador Mário Covas estudou política ao mesmo tempo em que cursava as faculdades de Direito e Economia. Com 18 anos, assinou a ficha de filiação ao PSDB, partido fundado pelo avô. Em 2006, foi eleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo e reeleito em 2010. Foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo e vice-prefeito na chapa com João Dória. Bruno acabou assumindo a prefeitura após a renúncia de Dória, que lançou sua candidatura para governador do estado. E depois, Bruno foi reeleito com cerca de 59% dos votos. Santos, a cidade onde Bruno Covas nasceu e também foi enterrado, decretou luto oficial de 3 dias pela morte do prefeito paulistano. O ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, declarou hoje que o Ártico é uma zona de influência da Rússia e alertou os países ocidentais contra suas ambições a poucos dias de um importante fórum regional. A tensão sobre os interesses econômicos e geopolíticos no Ártico segue alta. Nesta segunda-feira, Moscou afirmou que a região é uma zona de influência da Rússia e alertou os países ocidentais sobre suas ambições. Это, подчеркну еще раз, это не то, что близко к нам, это наша земля. Deixe-me enfatizar mais uma vez, trata-se de nossa terra e nossas águas. Quando a OTAN tenta justificar seu avanço para o Ártico, esta é provavelmente uma situação um pouco diferente do que pensamos. Temos perguntas para os nossos vizinhos, como a Noruega, que estão tentando justificar a necessidade da OTAN entrar no Ártico. As declarações ocorrem às vésperas do início de uma reunião do Conselho do Ártico, uma região que atrai cada vez mais interesses econômicos e geopolíticos. A reunião inclui representantes de Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e Islândia. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde ressaltou hoje que a proteção das infraestruturas médicas e do pessoal de saúde é um imperativo em qualquer circunstância no conflito entre Israel e o movimento palestino Hamas. A Organização Mundial da Saúde se pronunciou nesta segunda-feira pela primeira vez sobre a escalada de violência entre israelenses e palestinos.
O confronto já dura uma semana entre Israel e o Hamas, que controla a faixa de Gaza e deixou mais de 200 mortos no lado palestino, vítima dos bombardeios israelenses. Já os grupos armados palestinos, entre eles o Hamas, dispararam mais de 3.150 projéteis contra Israel desde o início das hostilidades. 10 pessoas perderam a vida entre os israelenses. A proteção dos profissionais de saúde e das infraestruturas médicas é um imperativo em todas as circunstâncias. É essencial que as normas do direito internacional humanitário sejam totalmente respeitadas. Em particular, os profissionais de saúde e as infraestruturas devem ser sempre protegidos. Apelo aos líderes de todas as partes para garantir o respeito por essas leis humanitárias vitais. A OMS ainda lembrou a tragédia da pandemia de Covid-19, ressaltando que o conflito afetou duramente os testes e a vacinação contra o coronavírus na faixa de Gaza. Fechado desde 30 de outubro passado pelas restrições de combate à Covid-19, o Parque Disneyland Paris vai reabrir suas portas ao público no dia 17 de junho. Uma boa notícia para quem gosta da fantasia da Disneylândia. A Euro Disney dos arredores de Paris vai reabrir no próximo dia 17 de junho. O parque estava fechado desde o final de outubro de 2020 por causa das restrições para combater a pandemia de Covid-19 na França. De acordo com autoridades, a reabertura do complexo, que inclui o hotel, vai ser acompanhada das medidas de segurança e de saúde. Os ingressos já estão à venda no site do parque, assim como em agências de viagens, e não serão vendidos na bilheteria do parque. O parque não detalhou as condições de lotação que serão aplicadas, mas indicou que todos os visitantes desde pelo menos 6 anos de idade deverão usar máscara. Localizada a cerca de 30 quilômetros da capital francesa, Disneyland Paris é o primeiro destino turístico privado na Europa e emprega 17 mil pessoas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.